partiu ver as notícias da última semana, dos últimos dias, na verdade, e comentar elas com base em finanças comportamentais. Já vou comentar logo de cara que saiu a notícia de que o Telegram vai aceitar transações de criptoativos. As pessoas podem trocar dinheiro com base em criptomoeda. Então eu não vou nem comentar o quanto que as pessoas em geral não entendem como funciona criptomoeda, criptoativo. Pessoas que estudam o tema já não entendem tão bem como é que funciona. E por isso colocar esse aplicativo numa ferramenta de massa, que nem o Telegram, assim, as possibilidades são infinitas, para boas e para ruins. A questão que eu quero levantar aqui, que eu já falei também quando o WhatsApp disse que ia ter transações dentro do próprio chat de conversa do WhatsApp, é que a facilidade, às vezes, pode gerar um pouco de problema. A gente estuda isso muito na teoria nudge da economia comportamental, que recebeu aí o Nobel de 2017 de economia. E quando você facilita muito o acesso para alguma coisa, as pessoas tendem a ir para essa coisa. Beleza, normal, aceitável. O ponto aqui é que quando muita gente vai por um caminho, em média você vai encontrar alguns erros. Então, olha, quando o WhatsApp começou a aceitar transações, aumentou o número de fraude financeira, mais pessoas caindo em cilada. Pix também, como facilitou as transações, acabou trazendo um pouco de pessoas querendo enganar as outras, como era muito fácil fazer o Pix. Então, a gente deve evitar a facilidade? Não. Mas deve ser feito com planejamento e também ensinando a população o melhor que você puder. Quer transacionar a moeda digital pelo seu Telegram? Transaciona, mas faz com consciência e só faça isso quando você, sabe, se sente seguro com o assunto. Vamos lá, próxima notícia. Deixa eu ver aqui. Teve muita notícia falando sobre a taxa Selic, está tendo uma expectativa que ela vai aumentar. Tem várias formas de você explicar o que é a taxa Selic. Eu, como economista, já vi várias pessoas explicando de várias maneiras diferentes. E a que eu mais gosto de usar, a que eu conto para as pessoas, é que é o seguinte: sabe quando você faz um empréstimo no banco ou quando você se endivida, ela tem base numa taxa, certo? A taxa Selic é como se fosse a taxa-mãe dessas taxas que o governo seleciona, que as autoridades monetárias selecionam, e aí com base nela que os bancos e todas as instituições deveriam botar suas taxas. Isso funciona muito bem para investimentos, quando a pessoa física investe em títulos públicos, títulos privados. Muitos deles, muitos investimentos têm uma ancoragem na taxa Selic. Infelizmente, isso não acontece quando você pede empréstimo, quando você usa o cartão de crédito ou quando você usa o seu cheque especial. Aí ninguém segue a taxa, seguem outras taxas, bem maiores. Mas o ponto legal da taxa Selic é que ela é uma visualização bem interessante de um nível macroeconômico de como funciona um efeito comportamental chamado efeito ancoragem. Já deve ter ouvido falar. Se não ouviu, senta que lá vem a história. É só imaginar, você entra numa sala, tem um bando de aluno, aí tem um cientista lá que está fazendo algum tipo de teste com os alunos. Você se senta, aparece lá, tem um papel em branco na sua mesa. E aí daqui a pouco o cientista, ele entra, um outro cientista, com uma daquelas rodas da fortuna, gigante. E aí ele gira o número, ou aquela roda cai num número lá, cai no número 15. E eles pedem, anota aí no papel o número 15. Aí você vai, anota o número 15. Aí depois fazer uma pergunta que tem a ver com o número e que você não faz a menor ideia da resposta. No texto original pergunta a quantidade de países da África que fazem parte das Nações Unidas. Aí tu não sabe qual é a resposta. Aí tu considera 18. 24, talvez menos, 10, 9. A questão é que fizeram isso em massa, várias pessoas, e a verdade é que a roda da fortuna só cai em 2 números. Ela era uma roda da fortuna viciada. Então, em algumas pessoas apareceu o número 15, em outras salas, quando as pessoas apareceu o número, acho que 35, 45, um número maior, ou então 65, não lembro. E aí viram que, em média, as pessoas são tendenciadas por esse número, porque é feita uma pergunta da qual elas não fazem a menor ideia de qualquer resposta. E aí você se tendencia com base nisso. O número que apareceu lá, que não tem nada a ver com nada também. O que eu quero dizer aqui? Esse efeito, ele basicamente diz que quando nós não fazemos ideia de qual caminho seguir, de que a resposta dá, a gente acaba se utilizando de coisas no ambiente, ou talvez a nossa memória curta, que aí vai entrar o efeito de disponibilidade, que é um outro muito parecido, mas é um pouquinho diferente. E aí a gente acaba respondendo com base nisso. E depois a gente cria uma história, uma narrativa lógica para fazer nossa escolha dar sentido. É isso. Isso acontece de uma maneira que a gente não percebe. O que é um pouco similar com a ideia de taxa Selic. É uma taxa que ancora muitos investimentos e muitas outras taxas do mercado financeiro. E o que muita gente não pensa é que, beleza, nós temos lá um número, a taxa Selic, que nós sabemos para que ela serve, nós sabemos o que induz ela, e nós conscientemente
fazemos uma série de ações com base nela. Porém, o que ninguém pensa é o quanto que esse número pode influenciar em outras coisas que não deveriam estar relacionadas. Quantas vezes você já viu alguém tentando falar bem de um investimento e compara ele, olha aqui a comparação com a taxa Selic, ou comparação com outro investimento que não deveria ter nada a ver com ele. A pessoa ao fazer isso está errada? Não necessariamente, porque às vezes faz sentido fazer uma comparação com uma coisa que aquela pessoa ao menos entende, ou então que ela tenha mais alguma intimidade. Então é uma estratégia de marketing mesmo, tentar fazer uma comparação com isso. E muitas vezes vai funcionar. Mas, para aqueles que estão mais ligados em finanças comportamentais e finanças em geral, não faz tanto sentido, porque às vezes a gente compara com coisas que não tem a ver e que não deveriam ser nem comparáveis. A gente tem essa tendência de botar todos os investimentos numa caixinha e considerar, é tudo dentro da caixa de investimentos. Mas dentro tem um universo tão grande que a gente perde a noção e acaba se esquecendo que às vezes é legal a gente não comparar alguns deles, comparar com outros e por aí vai. Inclusive, isso tem a ver com outras notícias que eu vi ao longo da semana, que agora como é início de mês, geralmente tem aquelas matérias falando sobre veja as principais ações do mês passado, veja os principais fundos de investimento que aconteceram, que tiveram a maior rentabilidade. E isso mostra muito bem, conforme o que eu falei agora há pouco, o quanto tem quantidade de opções de investimentos. Isso cai em outro viés da ciência comportamental, conhecido como excesso de opções ou sobrecarga de opções. Conhece esse? Se não, então senta de novo que lá vem a história de novo. O experimento que mais difundiu esse efeito comportamental foi verificado ao se colocarem 2 estandes de potes de geleia. Por que 2? Porque em um dia colocavam poucos potes de geleia, acho que eram 4 ou 6, e no outro dia colocavam vários, mais de 20, acho que eram 24 ou 26. E o que verificaram? Verificaram que quando tinham muitos potes de geleia, muitas pessoas se aproximavam e mostravam algum interesse. Porém, poucas pessoas compravam. Agora, quando tinham poucos potes de geleia, menos pessoas apareciam e tinham interesse. Mas das que apareciam, relativamente bem mais pessoas compravam algum pote de geleia. O que isso nos mostra? Apesar de ser atrativo, é legal quando você vai numa loja, no mercado, nossa, olha só quanta coisa legal tem aqui para eu comprar. Isso é atrativo. Porém, a gente acaba entrando numa barreira de comportamento em que nós nos sentimos muito inseguros por ter tantas opções assim. A nossa cognição acaba não conseguindo atender tudo o que a gente precisa e a gente sente que a chance de a gente cometer uma decisão errada, dada tantas opções, é muito alta. Por isso a gente acaba não tomando decisão muitas vezes. Isso é a mensagem para quem trabalha com educação financeira. As pessoas têm essa aversão aí a muitas opções, esse excesso de opções aí acaba usando essa barreira. E então a pessoa quando vai começar a investir é muito difícil, porque a ideia de investir, beleza, saquei. Mas aí quando tem tudo aquilo, dá um pavor para quem é de fora desse mundo, porque você pensa, tá legal, decidi que eu vou investir em fundos. Opa, mas tem aqui fundo multimercado, tem de renda fixa, tem de ações, tem cambial, tem imobiliário, qual deles é o melhor para mim? Aí pronto, vai ter que fazer um TCC para entender qual deles é melhor para ele. Aí define, eu quero fundos imobiliários. Aí vai ter várias categorias de fundos imobiliários e de novo outro TCC para você decidir. Quer um exemplo? Tem essa matéria aqui, conheça os fundos de ações e long biased que mais renderam no primeiro trimestre. A pessoa já lê esse long biased, já era, acabou, ela não passa daí. Porque, cara, o dinheiro suado dela, a gente tem todo um vínculo emocional com o nosso dinheiro e a gente tem muito medo de sofrer fraude, de alguém passar a perna na gente. Então, quando a gente vai pelo caminho que é o investimento lícito, que é o investimento no mercado financeiro, instituições que têm selo de aprovação, que são legais, elas normalmente não te oferecem mundos e fundos extraordinários. Então você entende que parece que a pessoa que é de fora desse universo parece que não vale tanta pena, putz, é tanta coisa, ela não tem ainda uma sensação plena de segurança, ela tem sempre aquele pé atrás. E aí se não vem alguém com baita carisma e com oferecendo uma recompensa muito grande por esse risco, que geralmente são os fraudadores, ela acaba não aderindo. E essa é a história triste. Quer saber como é que resolve isso? Se eu estivesse sendo bem pago aqui, eu te contaria. Brincadeira, que também não dá pra contar aqui em 2 minutos em um vídeo de internet, né? Tem que precisar de um pouco mais de tempo e dinheiro. E tem vários desses daqui, quais ações que brilharam na bolsa em 2022, confira as empresas que entraram e saíram da nova carteira Ibovespa. Para quem está inserido no mercado faz todo sentido você ficar analisando isso e tal, mas para quem é de fora, isso eu acho
tem mais chance de causar um revés do que uma coisa positiva. E agora, por fim, vamos à inflação. Saiu muita notícia sobre inflação e sim, nós temos o que falar sobre isso em finanças comportamentais. E eu quero falar sobre duas coisas. Uma delas é sobre expectativas e previsões que os economistas fazem quando falam sobre inflação, taxa Selic e uma série de outras coisas. Ó, saiu aqui, ó, mercado prevê inflação maior em 2022 e aposta em Selic mais alta em 2023. E o que eu quero falar sobre isso? Eu quero que você entenda um pouco mais sobre como que funcionam essas previsões. Eles não têm uma bola de cristal, eles não fazem coisas na terra e jogam ossos para prever o futuro, não é assim que funciona. O que a economia faz, essa arte que nós chamamos de ciências econômicas, eles fazem uma coisa chamada modelagem. O que é esse negócio? Modelagem. É modelo? É tirar foto e passarela? Não. Resumindo para quem não é da área, com base com uma série de ferramentas, instrumental estatístico, hipóteses e teorias econômicas, é feito um modelo que é uma abstração da realidade. A gente quer estudar, por exemplo, inflação. Tem como você analisar toda e qualquer variável que realmente influencia a inflação na vida real? Não, é coisa demais. Então, o que os modelos fazem é tentar captar quais variáveis são as que mais impactam o que você quer estudar, inflação, por exemplo. Aí tentam entender como essas variáveis se relacionam, se uma influencia a outra, se uma é em desacordo com a outra, e também em que grau cada uma delas é importante para essa variável que você está querendo estudar. Agora entendemos o que é o modelo econômico. E entendemos que ele não reflete com perfeição a realidade. Muitas críticas da economia comportamental vêm de vários desses modelos que têm hipóteses que não refletem a realidade. Quer dizer que eles não são importantes ou que eles não têm utilidade? Não, eles têm muita importância e foram muito úteis em muitas situações. O que a economia comportamental se pretende, ou ao menos muitos dos economistas comportamentais se pretendem, é auxiliar com um ferramental vindo de uma área mais interdisciplinar, da psicologia, neurociência, para fomentar essas expectativas, esses estudos e até modelos. Lembrando que nenhum modelo econômico, estatístico, de ciência de dados também, estará 100% certo. Todos eles, tem uma frase muito boa, que é do George Box, que ele fala: todos os modelos estão errados, mas alguns são muito úteis. Essa que é a ideia. Nenhum deles está perfeito, nenhum deles reflete a realidade como ela é. Só que eles nos ajudam a conseguir ter algumas expectativas bem úteis e saudáveis. E se você se interessa em ler sobre inflação e também sobre comportamento, saiu aí a coluna do Aquiles Mosca, que também é um cara das finanças comportamentais. E no texto dele, ele fala, entre outras coisas, um ponto muito interessante que é: nós temos essas variáveis que eu comentei para a gente explicar a inflação. Aí tem a alta dos preços do petróleo, tem a alta do dólar, tem uma série de coisas aí que a gente já está muito no nosso sangue, já está muito de conhecimento público que elas alteram a inflação, mas também tem algumas questões emocionais, psicológicas, que são variáveis que impactam na inflação. Por exemplo, no fim das contas, quem define os preços é o ser humano. E se hoje o preço do petróleo abaixa, a gasolina abaixa, não é hoje que a inflação vai abaixar também. Vai ter aí algumas variáveis psicológicas e emocionais que vão fazer perdurar um pouco mais do que deveria ser feito. Porque a gente não baixa no mesmo momento o preço quando a gente vê o outro baixando. Rola insegurança, rola as normas sociais influenciando em quem está taxando o preço. Eu estou falando da pessoa no fim da linha mesmo, o lojista, a pessoa que trabalha no varejo. Por isso que entender isso da inflação é tão interessante. As pessoas acham que é muito simples. Parece que é muito simples às vezes. Subiu o preço do leite, olha a inflação. Não, isso aí subiu o preço do leite. A inflação é uma coisa muito mais abstrata e muito mais geral dentro da economia, dentro de uma nação. É uma média, e a gente está muito acostumado a escutar média, então parece uma coisa simples. Mas o vídeo já ficou muito longo, e se eu entrar aqui em abstração e pensamento sobre o que é inflação, aí também vou ficar aqui, sei lá, vai ter que ser uma streaming na Twitch. E eu não sei como é que faz isso. Então, acabo por aqui.